vamos hoje trabalhar com termoelétrica, que é hoje o sistema de geração mais discriminado que existe no planeta, né? Vamos discutir algumas questões com relação a esse tipo de energia térmica. Então tem vários tipos de usinas térmicas, pessoal. Usinas térmicas, o que vem a ser usina térmica? Ela usa o calor para aquecer ou água ou um gás, né? Então essa água, esse gás fica em alta pressão, né? E um jato dessa pressão, desse vapor, desse gás vai girar uma turbina, né? E volta ao mesmo processo do hidráulico, vai girar uma turbina e do eólico, né? Que está acoplado a um gerador que vai gerar energia elétrica. Ok? Então, existe termoelétrica que usam biomassa, né? Ou seja, excesso de matéria gerado por um cultivo de alguma coisa, por exemplo, a cana-de-açúcar, o bagaço da cana, parte dela vai para combustão em termoelétrica, né? A palha do arroz também pode ser utilizado para uma usina termoelétrica. A castanha, ou seja, o que resta da castanha, quando você tira a amêndoa, ele vai ser gerado também, vai ser também utilizado na queima para geração de energia. O metano proveniente de um lixão também pode ser utilizado para a geração de energia. E aqui nós temos uma foto de uma usina nuclear, que é uma energia gerada da forma termoelétrica, né? Sendo que o combustível nesse caso vai ser uma pastilha de urânio, né? Radioativo com um processo de fricção, né? Ela quebra as partículas gerando uma intensa quantidade de calor, né? Que vai aquecer uma água, mesmo processo, e vai gerar uma energia. Eu considero a energia nuclear, pessoal, hoje a energia mais ecológica que existe. Por quê? Porque ela é muito compacta, ou seja, você tem aqui a foto do Angra dos Reis, esse é o espaço que ela ocupa. Então, lá no campo do Paricarana, você pode construir uma usina dessa que vai gerar energia para o estado de Roraima e, se brincar, ainda dá para distribuir para a Venezuela e para o Amazonas. Ok? Mas devido a fatores, né, vamos dizer assim, técnicos, né, muita gente morre de medo desse tipo de energia, mas nós somos engenheiros, então tem como a gente aliviar esse perigo de ter algum problema com relação à geração de energia nuclear. Ok? O Brasil ele vai ao revés, né, do que a engenharia manda. Por exemplo, ele colocou uma usina termoelétrica em Angra dos Reis. Quem conhece Angra dos Reis, o acesso para Angra dos Reis, pessoal, é a Rio Santos, né, que é a BR-101. Então é um acesso muito complicado. Então, em qualquer caso de problema, ou seja, um vazamento de água contaminada com radiação, você não tem como evacuar toda aquela população. Então já começou de forma bem complicada, de forma bem errada. Ok? Aqui funciona um esquema, né, de como você utiliza essa energia proveniente de uma fricção de um material atômico. No caso a gente usa o urânio, né? O Brasil tem um dos melhores, como é que se diz, purificadores de urânio para tornar ele atômico, né? E um custo muito barato. É tanto que os Estados Unidos é doido para saber como é que a gente faz isso, né? E fica querendo inventar que o Brasil está usando urânio para construir bomba. Nada a ver. Ele quer que haja inspeção e ele consiga, vamos dizer assim, espionagem industrial, obter a tecnologia que o Brasil tem. Ok? Então aqui, pessoal, você tem um esquema, deixa eu retornar aqui, de como funciona. Você tem um reator, né? Esse reator vai aquecer uma água, essa água vai evaporar, vai ficar em alta pressão. Então nessa pressão você usa para gerar, ou seja, para rodar uma turbina e ao mesmo tempo gerar energia elétrica através de um gerador, ok? Então aqui tem uma foto já de Angras, aqui é de Angras 3, né? Lá já temos 3 usinas hidrelétricas, todas juntas uma da outra, né? Bem simples, de uma área muito pequena, muito interessante.
essa forma de energia, mas que a gente sofre algum preconceito. É tanto que, por exemplo, o Irã, ele quer produzir energia atômica para o povo, né? Para lá, os Estados Unidos não deixa, porque acha que ele vai mexer com bomba atômica. Muito embora eu achar que ele também vai pegar uma parcelazinha e meter uma bomba em Israel, mas tudo bem, vamos lá. E já ele libera para o Japão produzir energia atômica. Toda a energia, quase que 100%, a grande parcela da energia produzida pelo Japão é proveniente de usinas atômicas, pessoal. E o Japão, todo mundo sabe, que fica em cima de uma placa tectônica. Lá tem terremoto assim para... Ou seja, o último acidente que houve nuclear foi lá no Japão, onde a água vazou, né? E hoje já chegou essa contaminação até nos Estados Unidos devido às correntes marinhas. Então é um problema muito sério. E o problema mais complicado que houve com relação à energia foi o Chernobyl, que vocês são muito novos, não pegaram quando ocorreu esse acidente, que hoje é uma cidade completamente fantasma e tem radiação assim para dar e vender, né? Tudo lá está contaminado, desde os edifícios até o banco da praça, está tudo abandonado. E a forma de você perder essa radiação é um tempo muito grande. Então vamos passar aí uns 200 anos sem ninguém poder mexer nessa região. Então é uma energia que precisa de engenharia, precisa de tecnologia. E nós temos condições de trabalhar com essa forma, que é uma forma, vocês podem perceber que ela é ecológica, porque ela é um pequeno espaço, né? E ela produz uma quantidade bem razoável de energia. E um combustível dela, uma pastilha atômica aí, é uma coisa pequena, pessoal. Aí todo o processo de quando ela não serve mais, aí você concreta ela e joga no fundo do mar, ela passa lá 500 anos e ninguém vai mexer com ela não. Então ela já perde a sua capacidade de transmitir radiação, ok? Então é um trabalho bem interessante a gente dar uma estudada com relação à geração de energia proveniente de um reator nuclear, ok? Aí aqui está o sistema, pessoal. Ó, essa parte que está em amarelo são a parte que estão sujeitos a uma radiação, ok? Então você tem aqui as pastilhas, né, que eles chamam aqui como elemento combustível, né, ele fica aquecendo essa água, ok? Então essa água vai para um recipiente com água comum, né, que gera vapor. Ó, o vapor vem e alimenta essa turbina que está interligado com o gerador, né? Aqui tem todo um processo de resfriamento, né? Por quê? Porque esse processo amarelo, onde você tem uma água toda ela contaminada por radiação, ele é fechado. Então ele não pode, se houver algum vazamento nessa parte que usa amarela aqui, ó, aí lascou, né? Então essa área aqui, que é a área com água, ó, ele aquece a água gera vapor, a pressão muito grande, vem aqui e gera uma turbina que liga a um gerador elétrico e já vai para as torres de transmissão. Ok, pessoal? Um sistema bem simples, é a mesma coisa de uma termoelétrica utilizando uma caldeira, por exemplo. Aqui em Roraima nós estamos tendo construções de usinas térmicas para a produção de de energia elétrica através de várias biomassas que a gente tem, né? Uma vai ser a caça-manja, então aquelas florestas que o suíço plantou, todas elas vão ser transformadas em combustível, né? Vai ser o alimento das caldeiras para gerar energia elétrica, ok, pessoal? Sobre usinas geotérmicas. O que são usinas geotérmicas? São usinas que usam o calor, né, de camadas profundas da Terra como forma de energia para aquecer, a mesma forma, aquecer uma água ou um gás, e a partir dessa água superaquecida, né, o vapor em alta pressão, ele vai ser canalizado e vai mover uma turbina, né, transformando essa energia térmica em uma energia mecânica, que ao mesmo tempo acoplada a um gerador transforma essa energia mecânica, a rotação da turbina, em energia elétrica, ok? É um tipo de energia bastante interessante, mas muito pouco utilizado aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, nas usinas térmicas provenientes de carvão mineral, são muito poluentes, né? O carvão mineral, ele é
um tipo de poluição que provoca aquela chuva ácida, né? Que é muito complicado. Mas em alguns cantos do mundo, pessoal, essa forma de geração de energia é bastante utilizada, principalmente em locais onde você tem uma grande jazida de carvão mineral, ok? Então, são turbinas, são usinas que usam o calor, né, de camadas mais profundas da Terra, e a partir desse calor ele gera energia. Aqui um exemplo, né, de usinas geotérmicas, onde você tem esses vapores vindo do fundo, da profundeza da Terra, né? É uma forma bem simples, é o mesmo jeito, né? A gente poderia até, é o mesmo jeito de você gerar. Aqui tem um esquemazinho bem interessante, né? Aí aqui você tem um furo de produção, né? Onde você chega aqui, você ejeta água, ó. Então essa água chega numa costa muito quente, né? E ao mesmo tempo essa água ela é aquecida, ela se transforma em vapor e retorna para a usina que vai gerar esse vapor e vai transformar essa energia potencial do vapor, a pressão dele, em energia elétrica, ok? E a profundeza dessas são muito grandes, ou seja, nesse caso aqui você tem um exemplo de 5 km de profundidade. Então a temperatura aqui são bastante elevadas. Então é uma usina bastante interessante, né? E note que em alguns cantos essa profundidade é bem menor, mas você tem uma jazida de carvão, né? Carvão mineral. E a partir desse carvão você começa a queimar esse carvão lá no buraco mesmo. Então o que acontece? O que gera na combustão do carvão, que são altamente poluentes, ele fica aqui, né? E ao mesmo tempo é uma forma até de você nutrir o solo, né? Mas como é muito profundo, não adianta muita coisa não. Mas é um tipo de geração de energia bastante interessante. Então você pega a água, você ejeta essa água que vem da condensação da própria água que você utilizou o vapor dela para gerar, para girar a turbina, né? Essa água você bombeia para a profundeza e ao mesmo tempo ela vai ter aqui um processo de armazenamento dessa água, ela evapora e sobe na forma de vapor, né? Ok? E aqui você gera a energia, né, proveniente dessa pressão do vapor em energia elétrica, e aí já vai para a transmissão. Ok? O problema essas usinas geotérmicas é que ela não é obrigatória fazer, ou seja, você tem que fazer um estudo geológico para ver onde ela é eficiente, né, para essa produção, e possa ser que esse local não seja tão perto de onde você quer essa energia elétrica. Então é uma energia que também tem que ter feito um estudo geológico para ver se tem uma capacidade ou não de produção desse tipo de energia. E também a questão de custo, né? Qual é as camadas que eu vou ter que passar, né? Que eu tenho que furar para chegar num local que tenha algumas características, né? Que sejam favoráveis à produção desse tipo de energia, né? É um processo também com o hidrelétrico, é um processo que exige um estudo inicial muito grande, ok, pessoal? Então vamos trabalhar com energia fotovoltaica. O que é energia fotovoltaica, né? É uma energia proveniente da luz solar, né, que bate em materiais que a gente chama de fotovoltaicos, ou seja, ele transforma essa luz que chega nele em energia elétrica, ok? E a partir dessas placas aqui, que estão todas elas em paralelo, note que eu sempre falo que a produção sempre é em paralelo, porque ela fica alimentando. Quando a gente começar a parte de teoria, onde a gente vai trabalhar com diferença potencial, com corrente, lei de Kirchhoff, lei de Newton, lei das malhas, aí vocês vão ver por que as gerações têm que ser em paralelo. Ok? Aí aqui você soma todas essas placas, né? A capacidade de geração de energia, e você tem uma área estupidamente grande para a produção de um número até certo ponto reduzido de energia proveniente
de processo fotovoltaico. Ok? Eu já fiz um cálculo aqui para Boa Vista e qual era a quantidade de placas fotovoltaicas para a gente abastecer Boa Vista. É um número estupidamente grande, né? Então, por isso ela torna um pouquinho inviável. Além do mais, é um processo muito caro, ou seja, essas placas fotovoltaicas, como ela tem um certo, vamos dizer assim, não é uma tecnologia que o Brasil domina, então ela se torna muito cara. Hoje está tendo uma política do governo, até certo ponto, baixar a taxação de impostos para ver se ela se torna mais popular, ok? Mas no caso da energia fotovoltaica, pessoal, tem algumas regiões do Brasil que não é muito interessante você utilizar ela, porque a incidência solar não é tão grande. Aí muita gente vai dizer, ah, professor, então é muito bom que ir para Boa Vista. Não é bem assim, ok? Mas isso aqui já é uma outra forma de a gente começar a discutir com relação às energias, né, a utilização da energia fotovoltaica aqui para Roraima, né, que é uma discussão muito interessante. Essa aqui é uma usina, essa aqui, deixa eu voltar, essa aqui é uma usina fotovoltaica lá em Campinas, né? Ela é uma usina bem interessante que vocês podem perceber que aqui você tem uma edificação com um sistema de espelho. Então, o sol, um sistema de espelho, não sei por que está passando, mas vamos lá. Ele tem um sistema de espelho que o sol bate nele e distribui nessas formas aqui de concha, né? Havendo uma concentração maior desses raios solares naquela região de onde tem as placas fotovoltaicas, né? Aí aqui você tem um processo da mesma forma, você tem um processo que trabalha essa energia, né? E ao mesmo tempo você já parte para a distribuição, ok? Esse processo eu comecei a ter noção dele quando comecei a pesquisar figuras para mostrar a vocês a energia fotovoltaica, ok? Aqui eu estou mostrando, pessoal, um trabalho que eu fiz com um aluno Alexandre, né? Que foi a gente tentar determinar uma potencialidade de produção de energia fotoelétrica em Boa Vista. Aqui nós só temos um medidor de insolação, pessoal, que é um equipamento muito caro, que ele está instalado lá no CCA, na estação meteorológica de lá. Então, conversando com o professor Wellington, ele disse que esses equipamentos são muito caros. Um equipamento custa em torno de 50 mil reais. Então, eu, junto com o Alexandre, elaboramos esse método aqui, ó. Obviamente que você pode ver que ele não está muito bonito. Então, isso aqui foi uma tigela que eu comprei lá no Grupo Baiano. Fiz essas placas pintando de preto e de branco, né? Aí coloquei uns termopares e nós fizemos medição durante uns 2, 3 meses, ok? E foram medições feitas em meses bem interessantes porque foi exatamente quando estava o inverno. Então a gente teve o cuidado de verificar a questão das nuvens, né, que estavam naquele período. Então era um período de medições bem interessantes, porque a gente tem que ver, pessoal, essa questão das nuvens, ou seja, aqui nós temos um clima bastante úmido, então a geração de nuvem é muito grande, então isso diminui bastante a eficiência de energia fotovoltaica, né? Se você for olhar um mapa de potencialidade, o Nordeste volta a ser uma prioridade, porque lá a umidade é muito baixa, então as nuvens no período seco é praticamente o sol não tem nuvens, o céu não tem nuvem, então fica um céu de brigadeiro que o pessoal chama, sem nenhuma nuvem. Então é muito interessante lá para o sistema fotovoltaico. Sendo que o Nordeste já tem uma potencialidade enorme com relação à energia eólica, então estão dando prioridade à energia eólica, né? Muito embora também seja uma energia bastante cara, porque aqueles equipamentos são muito caros, mas o caro, pessoal, ele pode ser diluído já, porque os ventos são, durante o período do ano todinho, uma potencialidade muito boa. Ok? Mas já aqui em Roraima não, você tem um período que as nuvens são muito fortes, né? Então é praticamente impossível você não ter um dia que não tinha nuvem no céu, e isso vai diminuindo a capacidade de geração de energia. E além do mais da noite, né? À noite não tem luz do sol.
Então, você já tirei 50% devido a esse período. Já a energia eólica, não. À noite, ela está gerando energia, porque tem vento à noite, ok? Então, esses foram os resultados que nós obtivemos no trabalho do Alexandre, muito interessante. Aqui foi as medições, pessoal, que nós obtivemos, né? Naquelas chapas brancas, né? E as chapas negras. A chapa negra a gente fez uma simulação como se fosse um corpo negro. Então você pode ver, pessoal, que durante o dia isso aqui funciona como sendo uma gaussiana. Então vem aqui, ó, isso se eu pegar e aqui diminui à noite, tá vendo? Ó, então aqui na manhã ele vai aquecendo, quando chega no período mais ou menos de meio dia, ó, aí chega no ponto mais alto, nota que caiu perfeito, né? Ó. E quando chega à noite, ó, a energia de captação, né, tanto da chapa preta como da branca, elas ficam iguais. Mesma coisa, se a gente tivesse começado essa medida aqui de 4 horas da manhã, ocorreria a mesma coisa, as duas seriam iguais, aí as pretas ficavam maior e as brancas ficavam menor. Porque eu preciso desses dois valores, pessoal, para a gente determinar a potencialidade, que é exatamente esse gráfico aqui, ó. Eu coloquei um índice de emissividade de 60%, né, conversando com o Silvestre, ele disse, não, bota de 60%, então multipliquei isso aqui por 0,6, né, e obtivemos esse gráfico aqui para a geração em watts por metro quadrado, pessoal. Então, note que quando eu fui comparar com essa emissividade de 60% com outros estados, o nosso ainda é muito pequeno, né, devido a esse período de insolação. Então, esse pico aqui é exatamente o período que as nuvens encobriram os raios solares. Então, ocorre essa diminuição muito grande, ok? Mas mesmo assim é uma potencialidade da energia elétrica, né? E vamos trabalhar com a aplicação da energia solar como forma de economia da energia elétrica. Ok? Nós temos várias aplicações que a gente pode trabalhar aqui com energia solar, né? Seria interessante a gente discutir isso, pessoal, porque grande parte desse déficit que nós temos na questão elétrica está relacionado à utilização de forma exacerbada da energia elétrica. Por exemplo, você entra naqueles canais shopping, né? Shopping que você compra produtos. Aí você compra um bicho assim que não consome quase nenhuma energia. E se você comprar, você ganha uma churrasqueira elétrica Fordman, é um negócio bem bonito. Ou seja, você compra um equipamento, ganha um equipamento que consome uma energia muito grande. A energia elétrica de qualquer equipamento que tenha existência, o consumo é muito grande. Então o que acontece? Banalizam a questão do consumo, ok? Eu sei que você fazer o churrasco numa churrasqueira elétrica é muito mais limpa, muito mais, não tem a fumaça, mas aí a gente paga por essa situação. Você consome energia elétrica de um processo que pode ser utilizado de outra forma, ok? Então aqui a gente vai discutir essa questão de como economizar energia elétrica utilizando energia solar. Um dos exemplos que a gente coloca aqui primeiro, pessoal, são os destiladores solares. O que são destiladores solares? São destiladores, como se fosse uma estufa, né? Os raios solares incidem sobre a estufa e tem uma água aqui, ó, onde essa água, por exemplo, é uma água salobra, ok? E como é uma água salobra, ela é imprópria para o consumo. Então, uma forma de você eliminar o sal é destilando ela. Então, com a incidência dos raios solares, essa água irá evaporar, né? Quando bate nessa placa aqui, elas condensam e escorre para o local aonde você tem a água sem o sal, ok? Então isso poderia ser muito bem utilizado no sertão nordestino. O Nordeste, pessoal, ele tem água, ok? E tem água. Se você entrar no rio daquele seco, cavar 2 metros, você bate na água, sendo que é uma água muito salobra, ok? Não é impróprio para o consumo, nem o gado bebe aquela água. Então o que acontece? Com esse processo lá é muito rico na questão de incidências de raios solares, então poderia ter um processo de destilação. E tem trabalhos
hoje que já determinaram uma eficiência bastante grande, ou seja, em cada metro quadrado de destiladores solares você consegue destilar 5 litros de água. Então, uma casa daquela, tendo um destilador solar de, vamos colocar aí, 10 metros quadrados, você vai ter 50 litros de água por dia, ou seja, o consumo na comida, na bebida, né, já está garantido. E se você aumentar mais essa área, você consegue ter um consumo até razoável de água potável, ok? Água sem ser salobra. Aqui pode ser aplicado em Roraima? Pode sim. Nós temos comunidade indígena, principalmente lá na Raposa, Serra do Sol, aonde eles não bebem a água porque a água é salobra. Então é uma utilização que a gente pode colocar, né? E isso vai economizar energia elétrica. Em muitos casos, né, numa indústria que você precisa de água destilada, a maioria dos casos essas águas destiladas são destiladas com resistência elétrica, um destilador com resistência elétrica, né? Então é uma forma de você ter uma grande economia no consumo de energia elétrica, ok? Aqui é outra forma de você ter um destilador solar, né? Que é bastante utilizado, é uma estufa, os raios incidem sobre essa estufa. Aqui você tem uma água, né? Nesse caso aqui ele coloca como sendo uma água do mar, ou seja, uma água muito salobra, e essa água evapora e ela condensa, né? Nas paredes dessa cúpula aí, e é recolhida por essa canaleta e vai para uma água altamente potável, ok? Uma outra forma de você utilizar a energia solar são em secadores, né? Em secadores de grãos, ok? Então o que acontece? Você tem a incidência no ar dos raios solares nessa estufa aqui, que aquece o ar, e você bota esse ar para circular, é um ar altamente quente e ele vai secar ou grãos ou frutas, né? Isso aqui teria uma grande utilização aqui em Roraima, já que nós temos uma perda de fruta muito grande, ou seja, nós produzimos caju e vemos aquela lama de caju no meio da rua ou no sítio dos nossos parentes, né? E esse caju ele poderia ser todo ele desidratado, todo ele seco, e ficaria em forma de passas. Isso é muito consumido, principalmente, pessoal, no mercado europeu. O europeu adora passas de caju, passas de banana. Então, o excedente da produção, vocês poderiam secar e comercializar eles em forma de passa. Então, isso aqui é muito interessante para aqui para Roraima, que a gente tem um potencial de fruticultura muito grande. Sendo que o nosso consumo é tão pequeno que na grande maioria dos casos você vê frutas se estragando aí no campo, ok? Então é uma forma também bastante interessante de você utilizar a energia solar e ao mesmo tempo economizar tanto a lenha. Você sabia que a soja daqui ela é toda secada com lenha, tem uma fornalha, né, que aquece o ar e esse ar passa pelo pulmão, que é um silo daquele que eles chamam, que é que vai fazer a secagem, porque você só pode armazenar o grão, tanto de soja como de milho, quando ele tem uma certa umidade. Se ele tiver com uma umidade muito elevada, esse grão fatalmente ele vai fungar nos silos de depósito deles. Ok? Então é um caso muito interessante para a gente trabalhar também com a utilização da energia solar. Outro caso também são os coletores solares. Isso aqui, pessoal, seria muito interessante. Eu acho um absurdo uma casa em Boa Vista você ter um chuveiro elétrico, né? A gente se lembra logo do chuveiro elétrico para banho, para tomar um banho quentinho, bonitinho, muito embora que não precisa. Mas para a questão da cozinha precisa, sim. Então é bom você ter uma torneira na pia que retire a gordura inicial das panelas e essa água seja um pouquinho quente. Então esses coletores solares eles são bastante eficientes, tanto na questão da limpeza como na questão de cozer, né? Quando você coloca uma água para cozinhar, ao invés de você colocar a temperatura ambiente, ou seja, seus 27 graus, 24 graus, você vai colocar ela já quase a 80 graus. Então você vai economizar o que, pessoal? No gás de cozinha, né?
Então note que nós temos um potencial muito grande para trabalhar com energia solar. Então esses coletores solares eles têm que ser popularizados aqui nas edificações. Você vê que eu coloquei um exemplo, uma casa que parece ser uma mansão, né? E note que tem os seus coletores solares, tanto na questão de aquecer, por exemplo, a água da piscina, como alimentar um chuveiro elétrico, um chuveiro, né, que vai deixar de ser chuveiro elétrico, já que você está aquecendo a água, ou na pia da cozinha, ou algum outro processo que necessite de uma água quente. Ok? É um trabalho, um método muito interessante também. Engraçado que aqui o Pérola, todas as casas vinham com coletores solares. Quando o pessoal recebeu, no outro dia já tinha coletor solar para vender na OLX, né? Que não pode, é um absurdo. Mas você vê o quanto é a ignorância do povo. Ou seja, ele ao invés de utilizar esse coletor solar no banho ou na pia, preferiu vender, né? Para comprar não sei o que. Ok? Uma outra aplicação que também é muito interessante, pessoal, são os fogões solares. Então você consegue fazer alimentos, cozinhar alimentos utilizando fogões solares, né? Tem aqui um fogão na forma côncava, né? E você pega o foco, todos os raios incidem e eles são direcionados para um foco. Você coloca uma panela nesse foco, você consegue, por exemplo, fazer o seu almoço. Ah, professor, como é que a gente vai fazer a janta? Meu filho, é só você cozinhar tudo na hora que tem incidência solar, né? Quando chega na janta, você só faz o quê? Só faz aquecer um pouco mais, né? Mas o alimento já está cozido. É um potencial muito grande. Eu sei que aqui na cidade a gente não vai utilizar isso, mas na população rural isso pode ser bastante difundido e você tem uma economia muito grande, principalmente gás de cozinha e principalmente lá no Nordeste, pessoal, com relação à madeira, né? Porque eles usam o forno a lenha, o fogão a lenha. Então, a partir do momento que você tem uma outra forma de você cozinhar um alimento, você vai economizar a lenha, né? Porque o Nordeste está com um processo de desertificação muito grande devido ao consumo excessivo de lenha. Não é tanto para cozimento, mas para indústrias ceramistas, né? Então é uma coisa muito interessante. Aqui nós temos também um exemplo de um fogão mais rústico, né? Mas que funciona, né? Para cozinhar ou pré-aquecer, tá entendendo? Eu já fiz um desse aqui, pessoal, para descongelar um frango. O cara tinha esses frango assado e ele descongelava no micro-ondas. Imagine aí, eu disse, não, cara, faça uma estufa toda de vidro, você coloca o frango, não dá nem 15 minutos, tá todo. O menino foi dito e feito. Ele disse, valeu, professor, estou economizando aí uma porrada de dinheiro com relação à energia elétrica. Então são coisas simples que vocês podem utilizar, né? Uma outra coisa bastante interessante também é a energia maré motriz, ou seja, você usa a maré para gerar energia. Então tem um caso aí bem simples na energia. Eu acho que isso aí é na Holanda, né? Como a Holanda é um país baixo, ou seja, ele fica abaixo do nível do mar, então esse processo de desnível é bastante utilizado, né, pessoal? Então, como está chegando o tempo, vou parar a aula aqui e vou terminar. Próxima aula a gente termina com relação a esse tipo de energia, ok?